Pode. Oi, meu nome é Mayra, eu sou a mamãe da Malu, de 3 aninhos. Sou mãe também da Helena, de 1 aninho. Nós moramos atualmente na Irlanda, estamos aqui no Brasil a passeio. E a Malu, hoje ela está com 3 aninhos e ela nasceu com uma síndrome rara, ainda sem nome, por ser uma condição genética rara. Ela... Peraí, pode voltar de novo? Pode continuar daí também. Bom, se quiser emendar de onde você parou, não tem problema não. Tá bom. Pode. Aonde você achou que você falou? Que Eu você não... repeti. Não, aonde você achou que você não gostou do que você falou? Pode falar daí pra frente, Então tá? A Malu, ela nasceu com uma condição rara, ela nasceu com uma síndrome, uma alteração no gene SCN1A, de difícil controle de convulsões. E tivemos uma longa, linda e batalhadora história até hoje aqui. E a Malu, ela tinha em torno de 5 a 10 convulsões por dia. E o diagnóstico da Malu a gente recebeu quando ela estava com 2 meses de vida. E desde então viemos trabalhando, estudando, em busca de melhorar a qualidade de vida dela. Foi isso, eu sou o pai da Malu, né? E a gente ficou muito tempo no hospital, e a gente tentou vários remédios, né? Durante esse tempo todo que a gente ficou no hospital, nós tentamos vários remédios até que ela estabilizou, né? Continuou tendo convulsões, várias crises, e aí ela estabilizou e a gente conseguiu ir para casa, né? E lá no hospital a gente conseguiu entrar em contato com o Dr. Leandro, né? A gente chegou a fazer uma consulta online com ele, e aí ele apresentou pra gente o CBD, falou sobre o CBD, o canabidiol. E só que a Malu nesse momento ela já estava em processo de aquisição do canabidiol, né? Ela já estava em começar a tomar o canabidiol. E aí passou um tempo, eu vi que o THC também ia ajudar nesse processo, né? Inclusive ia melhorar muito o que ela estava sentindo, né? Assim, THC mais o CBD poderia melhorar muito ela, né? Foi tudo muito novo pra gente. Logo quando o diagnóstico da Malu saiu, o diagnóstico veio como eu falei, uma doença rara, de difícil controle de convulsões e fármaco resistente, ou seja, remédios nenhum conseguiam controlar as convulsões da Malu no hospital. E começamos a estudar, a ler, a tentar descobrir algo, o que foi muito difícil para a gente conseguir lidar com a maternidade e a paternidade, e junto com estudos, junto com busca para ajudar a controlar as convulsões da Malu. E na Irlanda tinha todo o processo burocrático, que o THC e o CBD não têm a licença, só crianças a partir de 2 anos que podem começar a tomar. E foi quando começou o desespero, quando os médicos falaram que já estamos tentando de tudo e as convulsões não estão sendo controladas. E a minha irmã aqui no Brasil conseguiu entrar em contato, foi descobrir pessoas que tinham condições semelhantes da Malu. E foi pelas redes sociais, que hoje eu sou totalmente grata à rede social, porque foi onde eu conheci famílias, conheci médicos, conhecemos as instituições e conhecemos a Ama-me, né? Que parece até estranho pensar que a gente está do outro lado do oceano, e conhecemos a Ama-me em Belo Horizonte, que é do lado da nossa cidade, uma instituição que nos conseguiu tirar a gente do buraco, de onde a gente estava sem esperança, sem nada. Conseguimos fazer consultas online também, por isso que eu falo que hoje sou totalmente grata à rede social, porque o Dr. Leandro conseguiu nos auxiliar como seria a melhor forma de administrar
o medicamento, o canabidiol, e ter conhecido famílias que hoje têm filhos, crianças, primos, pai e mãe que utilizam esse medicamento, que infelizmente ainda existe todo um preconceito ao redor disso, a gente só descobre a nossa força quando nossa última opção é ser forte. Então, assim, para poder ajudar a Malu, a gente enfrentou medicina, a gente enfrentou leis governamentais e valeu muito a pena. Muito a pena mesmo enfrentar tudo isso, porque com 2 anos de idade, quando a Malu começou a tomar o óleo da Ama-me, foi a primeira vez que ela sorriu. Eu lembro como se fosse hoje. A gente falou, vamos tentar? Vamos tentar o óleo de THC para ver o que acontece. Porque dá aquele medo, né? Assim, querendo ou não, é uma química, né? Que afeta o cérebro e deixa a pessoa, né, sob efeito ali de cannabis. Mas aí a gente começou a tentar e a gente viu que logo no primeiro dia ela foi o primeiro sorriso, né, mudou, assim, eu vi o rosto dela, foi o primeiro sorriso que ela deu espontâneo, sabe, um sorriso de verdade, porque antes ela sorria por causa das convulsões, as crises, que faz esses movimentos também, que parecem um sorriso, sabe, então assim, é um sorriso involuntário. E logo no primeiro dia que a gente deu o óleo, né, a gente viu que assim, o rosto dela mudou, né, a gente viu que ela estava feliz, relaxada, e aí ela começou a interagir, ela começou a responder às brincadeiras, né, a gente brincava com ela, e aí foi o primeiro sorriso que ela deu espontâneo, né. E tem aí, a questão do olhar também, né? Ele falou isso agora. O olhar, exatamente. Ela não fixava muito nas pessoas, né? Quando a gente brincava com ela, ela não fixava. E depois do óleo, ela começou a fixar mais na gente, começou a prestar atenção quem estava do lado dela, quem estava brincando, prestar mais atenção nos brinquedos que a gente mostrava para ela. Hoje a Malu, ela dá os sorrisos, e tem hora que eu acho que ela fica até com medo de sorrir, porque eu dou cada grito de felicidade quando ela dá um sorriso de forma voluntária. A interação dela melhorou, o olhar dela começou a ficar mais fixo, começou a fixar o olhar. O óleo também ajudou muito na secreção da Malu. A Malu tinha muito excesso de saliva na boca. Então esse excesso de saliva também era algo prejudicial, porque ela poderia engasgar, poderia acontecer uma aspiração. E as 2 vezes que a gente chegou a ir para o hospital com a Malu foi por causa de aspiração. Então o óleo ajudou nessa parte de reduzir a quantidade de saliva, a ficar mais leve a nossa vida também, a da Malu. E hoje a gente está descobrindo que ajuda também o sono dela, sabe? Ultimamente ela tem tido muitas crises noturnas durante o sono, porque o sono começa, quando ela começa a entrar em estado de sono, ela tem mais excitabilidade no cérebro, então ela acorda várias vezes durante a noite, acordava mais, né? E aí a gente está notando que ao dar o óleo à noite, está ajudando ela a dormir melhor. Então essa noite mesmo ela dormiu a noite inteira, e a gente tem uma babá que ajuda a gente à noite, e ela dá no período da noite, se ela acordar de madrugada, dá umas gotinhas também, e isso está ajudando muito, a gente notou que está ajudando muito, sabe? E ela está caindo num sono mais profundo, você vê que ela está relaxada na cama, sabe? E dormindo bem, isso assim alivia o coração da gente demais. Alivia, porque foram praticamente 2 anos sem a gente conseguir dormir, porque eram muitas convulsões, e era correndo, liga para ambulância. Então, eu achei que a nossa vida seria dentro de um hospital. E quando você começa a pensar que, tipo assim, a sua vida acabou porque você está dentro de um hospital e você nunca mais vai conseguir sair dali, hoje ter
2, 3 horas de sono é importantíssimo para nossa família, para a Malu principalmente. Então, não posso falar que é fácil, que foi fácil, mas que quando a gente tem uma rede de apoio, quando a gente tem uma instituição, quando a gente tem uma AMA, quando a gente tem amigos que estão nessa causa e a gente consegue compartilhar e passar essa informação para frente, eu falo, a Malu mudou a vida não só nossa, da família inteira, dos vizinhos, dos nossos amigos, e eu vou ficar... As pessoas falam que quando você conta uma história e não chora, significa que você venceu ela, mas é impossível não chorar quando eu lembro de tudo que a gente passou e vem passando. E essa menininha aqui, eu falo, ela mudou. Eu recebo mensagens de mães que eu nem conheço, que falam, nossa, Mayra, como eu admiro a história suas. E eu sempre falo, gente, não é fácil, mas a Malu, ela não veio só nos ensinar, só a família. Ela veio nos mostrar que todo esse preconceito que a gente enfrenta, seja de um medicamento, seja com uma condição rara, que vale a pena a gente tá nas ruas, tá nas redes sociais, tá mostrando que tem felicidade no dia a dia. A gente tem alegria no nosso dia, a gente tem choro também, mas eu vou falar do fundo do meu coração que o óleo, o canabidiol tem nos dado energia, esperança, pra gente continuar. Posso só te pedir uma pequena modificação da sua fala? Sim. Na hora que você fala do óleo, do caso, fala do THC também. Ah, sim. Sabe? Porque é uma coisa que a Ana tá querendo desmistificar muito, porque a galera ainda tá... Eu não tô querendo colocar a palavra na sua boca, não. Por favor. Mas é só porque acho que é importante o porque é um vilãozinho aí que é Porque difícil de... acaba ficando, o canabidiol acaba sendo o mocinho e o outro vilão. É porque, assim, Ele acaba sendo os dois. Exatamente. Na boca do leigo, acaba sendo os dois, né? Mas porque quando eu falo óleo, até pra mim é difícil, porque eu comecei a estudar, a ler sobre essas coisas agora. Então conta de novo aí, lembrou de conta aí. Então o óleo. Então, o óleo, o CBD e o THC, ele tem nos dado muita esperança, tem nos permitido ter muitos momentos alegres, que foram os últimos anos da nossa vida foram bem intensos, mas o THC e o CBD, ele está conseguindo nos proporcionar esses momentos de alegria, podendo não ter que ir para o hospital, que isso era muito complicado pra gente. A gente chegou a ficar 1 ano praticamente sem dormir, então era correndo com a Malu pra ambulância, para o hospital. E essa mocinha aqui é muito elogiada pelos médicos ultimamente. Só o fato de a gente não ter que ir mais para o hospital com ela, internações, intervenções o tempo todo, isso também reduziu muito. A médica falou que não sabe o que está acontecendo, porque lá onde a gente mora só é liberado o CBD, né? E a gente mostrou o vidro de THC para ela, e ela não é contra, ela aceitou, né? Ela falou, inclusive, que não sabe o que está acontecendo com a Malu, por que ela está tão bem, que pode ser, né, inclusive o óleo de THC. Né? Então, assim, ela não tem conhecimento, ela não tem prática com óleo de THC, mas ela notou essa diferença após a gente começar a dar o THC. Né? E é importante falar isso, que ela sempre tomou o CBD, mas a gente notou muito mais diferença após a inclusão do THC.
certo? E a A gente parte viu... tanto cognitiva quanto motora da Malu melhorou muito. O humor dela melhorou, né? Assim, E cada mudança mínima, pra gente é muito grandiosa. Às vezes são coisas que as pessoas não notam, mas a gente nota, né? Assim, ela passou de uma criança que estava só reclamando, né? Para uma criança que interage com a gente, né? Que olha pra gente, que olha para os brinquedos, que sorri, né? E isso aí só foi possível a partir do óleo, né? Só depois do óleo. Então, isso aí mudou muito a vida da gente. Né, Malu? É isso, né, Conta gente? pras pessoas. Eu acho que nós tá tudo aí. Vocês tem mais alguma coisa? Vocês querem falar? Por exemplo, só uma outra curiosidade, mas não sei nem se vai pro vídeo, não. Mas as pessoas, o grande pessoas, da maioria das pessoas que te conhece, sabe que ela tá usando? E qual que é uma. Você tem um certo preconceito ainda, a galera já tá tanto lá quanto aqui? Eu acho que ao nosso redor não tem nenhum preconceito, assim, a família, porque todo mundo sabe o que a gente passa, né? O que a gente passou, o que a gente passa. Então, a partir desse momento em que as pessoas veem o que a gente está passando, eles se põem no lugar e acabam entendendo que isso é melhor, né, para ela. E são fatos, né? Eles veem a melhora da Malu, né? E não tem o que falar, né? Então, por mais que a pessoa é contra, né, assim, não tem o que falar porque viu melhora na Malu. Então, todo mundo que está ao redor quer o bem dela, então acaba aceitando isso, né? Então a gente não teve nenhum problema em relação a isso, né? Logo quando a gente começou com o medicamento, eu ainda fiquei muito em silêncio, até com minha família, com meus pais no início, porque eu tava com tanta esperança de dar certo e queria provar que iria dar certo, mas no início eu falei, nós vamos começar com esse tratamento, com o THC e o CBD, e dando certo, eu sei que vai dar certo, eu vou gritar pro mundo inteiro ficar sabendo que isso salva não só um paciente, salva uma família inteira. Salva os pais, salva os irmãos, salva os avós. E eu queria, assim, que muitas pessoas que às vezes têm um familiar ou um amigo, ou que já ouviu falar sobre o THC e o CBD, começasse a olhar com os outros olhos, com um olhar de amor, de carinho, porque é muito, 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 muito importante a gente ver os nossos filhos bem. Quem é pai e mãe vai entender. E nós tivemos uma certa dificuldade, assim, eu já comentei com algumas pessoas e elas já chegaram a olhar com um olhar diferente, né? Um sorrisão. E então, essa é a mensagem que a Malu, que a gente quer passar para as pessoas, que é muito importante, muito, muito, muito importante, porque a gente está aqui para viver a vida de forma mais leve, alegre, e esse medicamento que a AMA, minha instituição, que nos ajuda muito, eu tenho vontade de pegar a AMA e colocar num potinho e levar com a gente para Irlanda, e dizer que a vida tem muita coisa bonita para ser vivida ainda. Ô, gente, acho que tá isso, hein? Eu também eu tenho que respirar um pouco, porque essa história. Acho que é isso. Toda vez que eu lembro assim, da nossa família, sabe? Meu pai ainda, ele acredita assim que... Meu pai é muito religioso, então ele lê bastante coisas antigas ainda. Então ele fala, Mayra, tem que ver porque... Pode afetar o neurônio. Pode matar os neurônios dela e vai prejudicar mais ainda. Então eu também não me canso. O que eu sei, o que eu tenho de conhecimento, eu explico para as pessoas
E eu amo quando as pessoas me perguntam. Adoro quando as pessoas me param na rua. Eu faço questão de explicar, de ensinar, porque o conhecimento, ele é capaz de salvar uma vida. O conhecimento, ele quebra barreiras, ele quebra preconceito. A gente está na rua, a gente está num shopping, a gente está numa praia, a gente está no aeroporto. As pessoas olham, perguntam e eu faço questão, com carinho e amor, de explicar toda essa história. Faço questão. Hoje em dia a gente sabe o tanto que é eficaz, né? Porque ela tomava os medicamentos anticonvulsionantes, né? Ela ainda toma, mas ainda com a dosagem mínima, sabe? E é isso, eu esqueci o que eu ia falar. Não, mas os medicamentos convencionais, né? Eles apresentaram efeitos colaterais na Malu e deu chegar a levar ela para o hospital, porque deu muitas feridas no pescoço, na orelha, sem contar os enjoos, vômitos, que ela tinha com frequência, refluxo. Então, isso daí a gente está conseguindo vencer também, todos esses efeitos colaterais dos medicamentos convencionais. A gente está conseguindo, aos poucos, ir reduzindo tudo isso. E eu falo que eu não sou aquela mãe que acredita em tantos milagres, mas eu também não cruzo os braços. Estamos lutando aí todo dia um pouquinho. E acredito na esperança da gente ficar só com o THC e o CBD para Malu. E até lá temos muita história para contar. Ô, gente, acho que é isso, acho que deu. Nossa, vocês me complicaram aqui, porque pra eu editar isso aqui